Você sabia que uma guerra está acontecendo agora mesmo e ninguém te contou? Não é uma guerra com tanques ou bombardeios. É uma guerra silenciosa, estratégica, quase invisível aos olhos do mundo. Mas quem conhece geopolítica sabe. Essa guerra pode mudar o futuro da África e também o futuro da Europa. De um lado, a velha potência colonial, a França, enfraquecida, desesperada para manter controle sobre suas ex-colônias africanas. Do outro, um novo eixo de poder, Vladimir Putin e Ibrahim Traoré, um russo, um africano. Dois homens completamente diferentes, unidos por um mesmo objetivo, expulsar o domínio francês da África e construir uma nova ordem multipolar. Este vídeo vai te mostrar como essa guerra silenciosa está se desenrolando agora mesmo. Vai revelar os movimentos subterrâneos de Putin, as decisões ousadas de Traoré e os motivos pelos quais a França está finalmente sendo cercada. Prepare-se, o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê o mundo. Durante décadas, a França manteve um império invisível na África. Mesmo após a independência formal de países como Mali, Níger, Burkina Faso e outros, a presença francesa nunca saiu. Mudaram as bandeiras, mudaram os hinos, mas o controle econômico, político e militar permaneceu. A moeda utilizada por mais de 14 países africanos, o franco CFA, ainda é controlada pelo Banco Central francês. Empresas francesas exploram minérios africanos a preços ridiculamente baixos. Bases militares francesas estão espalhadas pelo Sahel, sob o pretexto de combater o terrorismo, mas seu verdadeiro objetivo é claro: proteger os interesses da França. Mas essa dominação silenciosa começou a ruir. E tudo começou quando um jovem capitão de 34 anos, chamado Ibrahim Traoré, assumiu o poder em Burkina Faso. Quando Ibrahim Traoré chegou ao poder em 2022, o mundo subestimou. Chamaram de mais um golpe militar na África. Erraram feio. Traoré não é um militar comum. Ele é um estrategista, um revolucionário, um nacionalista africano com visão clara. Libertar Burkina Faso do controle ocidental, especialmente francês, e abrir as portas para novos aliados. Poucos meses após sua ascensão, Traoré começou a expulsar soldados franceses de solo burkinês, mandou fechar bases militares francesas, cortou acordos com ONGs e diplomatas ligados à antiga ordem e, no lugar disso, abriu as portas para a Rússia. E não demorou muito para Moscou responder. Putin viu em Traoré mais do que um aliado tático, viu uma oportunidade histórica. Reconstruir a influência russa na África, agora como uma alternativa viável e poderosa contra o domínio francês. Putin não está mandando tanques para Burkina Faso. Ele está mandando treinamento militar, tecnologia, alimentos, fertilizantes, inteligência estratégica e segurança privada de elite, como o grupo Africa Corps, que substituiu os antigos mercenários do Wagner. E mais, Putin está entregando o que o Ocidente se recusa a dar: respeito. Diferente da França, que sempre tratou os países africanos como colônias disfarçadas, a Rússia trata líderes como Traoré como parceiros. Na retórica de Moscou, Burkina Faso é um estado soberano, com direito a construir seu próprio destino, longe do controle francês. Essa retórica tem um efeito poderoso. Jovens africanos, marginalizados por décadas de promessas ocidentais, começaram a sair às ruas com bandeiras da Rússia e cartazes com o rosto de Putin ao lado de Traoré. A narrativa mudou. O herói já não é mais o francês que trazia ajuda humanitária, mas o russo que oferece dignidade, armas e independência real, avançando para a reação desesperada da França, o fortalecimento da aliança Rússia-Burkina, Mali-Níger, o impacto disso para a África e o colapso da influência francesa. Uma conclusão explosiva com previsão futura. A França nunca imaginou que perderia seu domínio sobre o Sahel de forma tão rápida. Desde 2021, 3 países estratégicos da região, Mali, Burkina Faso e Níger, expulsaram soldados franceses, encerraram acordos militares e viraram as costas para Paris. Para o governo francês, isso foi um terremoto político e geoestratégico. Mas em vez de entender a mensagem de que os povos africanos estavam fartos da manipulação, a França reagiu como sempre reagiu, com arrogância, pressão econômica e desinformação. Campanhas na mídia ocidental
tentaram pintar líderes como Traoré como ditadores perigosos. Artigos surgiram tentando deslegitimar a influência russa, chamando de neocolonialismo camuflado. Mas o povo africano não caiu nessa, porque pela primeira vez eles estavam vendo resultados reais. Onde a França deixou miséria, a Rússia está oferecendo grãos. Onde o Ocidente oferecia empréstimos com juros altos, Putin oferece infraestrutura e defesa. A verdade é que a França ficou sem narrativa, sem moral e cada vez mais sem espaço. O que começou com um jovem capitão em Burkina Faso se tornou um movimento continental. Hoje, Mali, Níger e Burkina Faso formam uma aliança defensiva chamada Aliança dos Estados do Sahel. Essa aliança tem como pilares a luta contra o terrorismo. Cada base militar francesa que fecha, uma base de soberania africana nasce. Cada diplomata é expulso, um novo aliado é convidado. E no centro desse tabuleiro, dois nomes ecoam com força: Vladimir Putin e Ibrahim Traoré. É possível afirmar: a França está sendo cercada. Antigamente, Paris ditava as regras em quase toda a África Ocidental. Hoje, seu espaço geopolítico se resume a poucos aliados instáveis e governos que vivem sob pressão popular. E a pressão só aumenta. Em países como Senegal, Gabão, República Centro-Africana e até Camarões, movimentos pró-Rússia e anti-França estão crescendo rapidamente. O povo africano não quer mais ser espectador, quer ser protagonista. E enquanto a França perde credibilidade, a Rússia investe em diplomacia, segurança, educação, agricultura e até tecnologia de energia nuclear para o continente. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. O que estamos testemunhando não é só uma troca de aliados, é uma mudança de paradigma geopolítico. Putin entendeu isso, Traoré executou, e o povo africano, finalmente, está acordando para sua força. A guerra silenciosa, aos poucos, está se tornando um grito de liberdade que ecoa por todo o continente. E você que está assistindo esse vídeo agora, faz parte dessa história. Poucos europeus sabem disso, mas mais de 30% do urânio que abastece as usinas nucleares da França vem de um único país africano, o Níger. Com a expulsão das forças francesas e a aproximação do governo de Niamey com a Rússia, esse fornecimento agora está sob risco direto. Se a África fechar as torneiras da energia, a França ela paga, literalmente. A EDF, estatal de energia francesa, já demonstrou preocupação com o futuro do fornecimento. Uma interrupção de urânio pode gerar apagões, aumento de tarifas e colapso energético em solo europeu. E esse é só o começo. Outros países africanos, como Angola, Moçambique e a Nigéria, são grandes exportadores de gás natural e petróleo bruto. A Europa compra em larga escala. Mas com os BRICS crescendo e novas rotas de comércio sendo traçadas com a Ásia, essa dependência está se tornando um fardo para o Ocidente. A África agora tem opções, e a Europa está ficando sem elas. Estamos diante de um fenômeno inédito na história moderna. Durante séculos, a África foi fragmentada, dividida, explorada. Mas hoje, com uma nova geração de líderes que desafiam a ordem global, como Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Bassirou Diomaye Faye e Andry Rajoelina, vemos a formação de uma consciência continental unificada. Esses líderes falam de soberania, de moeda única, de indústria própria, de universidades africanas de excelência, de satélites africanos, de exércitos pan-africanos. E, acima de tudo, falam de libertação completa da influência europeia. Esse movimento, que parecia isolado, agora tem apoiadores no sul global, aliados em Moscou, Pequim e Teherã. A guerra silenciosa está se transformando em uma revolução geoeconômica. Com a ampliação dos BRICS e o fortalecimento da União Africana, as novas rotas comerciais da África estão sendo desenhadas longe da Europa. A Rússia está construindo corredores ferroviários ligando o Sahel ao Mar Vermelho. A China financia portos no Quênia, Tanzânia, Guiné e Angola. O Irã estabelece centros tecnológicos e zonas de comércio especial. Esses investimentos não são apenas logísticos, são estratégicos. Estão permitindo que a África escolha com quem negociar e com quem não negociar. E tudo isso tem um efeito direto: o isolamento econômico gradual da Europa Ocidental. Um dos maiores instrumentos de dominação francesa ainda é o franco CFA, uma moeda herdada do colonialismo que ainda é usada por 14 países africanos. Mas isso está mudando. Burkina Faso, Mali e Guiné já anunciaram o fim da dependência dessa moeda. A ideia de uma moeda pan-africana ou de alianças monetárias com os BRICS está ganhando força,
E por quê? Porque o franco CFA é controlado pelo Tesouro francês. Isso significa que a França lucra com as transações africanas, controla a inflação dos países e recolhe juros sobre reservas que não são dela. O colapso dessa moeda será um golpe fatal na influência econômica francesa. E a África finalmente poderá controlar seu próprio dinheiro. A Europa sempre impôs a ideia de que a África só pode avançar com ajuda externa, mas isso também está mudando. A Rússia está oferecendo bolsas universitárias e programas de intercâmbio para estudantes africanos em áreas como engenharia, medicina e robótica. A China financia centros de inovação tecnológica em países como Gana e Etiópia. O Irã, pouco comentado, investe em transferência de tecnologia agrícola e energética. A África está construindo suas próprias mentes brilhantes. E isso assusta a Europa, porque o que aconteceria se a África não só se libertasse, mas também superasse? Sim, a Europa pode cair, não por meio de guerra ou destruição, mas pela perda do seu maior pilar invisível, a exploração africana. Sem a África, não haverá energia, nem estabilidade econômica, nem matérias-primas suficientes. Sem a África, a narrativa de superioridade europeia se dissolve. E com líderes como Ibrahim Traoré, a África não está apenas se libertando, está liderando. Este é o novo jogo, e ele não será vencido em Paris, nem em Bruxelas, mas em Ouagadougou, Bamako e Moscou. Compartilhe este vídeo. Mostre ao mundo que a guerra silenciosa está vencendo.